Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa Música e Mensagem, já repleto de boas vibrações, de esperança no futuro, esperança neste novo ano. Mas a gente não pode só ficar sonhando, não, achando que a nossa felicidade será só no futuro, não. Nós precisamos hoje conhecer o nosso mundo interior, nossas crenças e perceber quais são as crenças que direcionam a nossa vida. Será que você é o tipo de pessoa que sempre se vê como vítima das situações difíceis que surgem na sua vida? Ou será que você é o tipo de pessoa que, quando se depara com um desafio, você acredita em você, você faz com que esse teu sol interior brilhe no teu peito, ergue a cabeça e diz: bola pra frente, porque eu acredito em mim. Para isso nós temos que ter autoconhecimento, conhecer nossas crenças, conhecer nosso padrão de pensamentos, conhecer como nós reagimos emocionalmente diante das circunstâncias da vida, para que a gente possa ser senhores, pilotos do navio, comandantes do navio, que a gente navega aí no mar da vida. Nós precisamos assumir a direção da nossa vida. E para isso, para qualquer reforma interior, para qualquer direção na nossa vida, nós precisamos nos conhecer. Então, nos conhecendo, nós podemos sim selecionar nossos pensamentos, estarmos cientes das nossas emoções e trabalharmos o sentimento, para que a gente possa, confiantes, cheios de esperança, viver não apenas visando o amanhã, mas cientes de que o nosso amanhã depende de como nós vivemos o hoje. Então, preste muita atenção como você vive o hoje. Só focando no negativo, só focando nas dificuldades ou confiando no teu potencial, valorizando aquilo que é perfeito em si mesmo, sem comparar a nada. Em dezembro, nós demos um curso, nosso primeiro curso lá no Espaço de Cultura,
espiritualista que eu montei na Vila Prudente. Em dezembro nós demos a primeira palestra e o primeiro curso, Espiritualidade no Dia a Dia. O nosso espaço é um espaço de arte e cultura espiritualista, não temos vínculo com nenhuma religião, porém nós estamos sim abertos a estudar a cultura de todas as religiões. Pretendo convidar monges budistas para dar palestras, sheiks árabes para falar de islamismo, sufismo, hinduísmo. Estamos abertos a toda essa cultura. Porém, nosso espaço ele é interreligioso. Na verdade, ele não se liga a nenhuma religião. Ele é aberto. Nós procuramos basear nossas pesquisas na experiência, na prática, e não apenas na literatura, naquilo que nós lemos nos livros, ou naquilo que nós aprendemos nas religiões. A gente procura basear nossas pesquisas na prática. Por isso a gente é aberto e não tem vínculo, não é um núcleo religioso, é um núcleo espiritualista. E eu dei uma palestra, ou melhor, palestra e curso, um workshop eu dei de 3 dias lá no nosso espaço em dezembro. E no final, no último dia, foi muito bonito também, e nós tivemos a manifestação de alguns amigos espirituais que me acompanham. Eu que já trabalhei como médium na Umbanda, nós tivemos a manifestação de alguns desses amigos espirituais e eu pude então dar uma mensagem psicofônica, uma mensagem através daquilo que alguns religiosos umbandistas chamam de incorporação. E o bacana é que esse espírito ele deixou muito claro o seguinte: é muito legal tudo isso que vocês estudam, que vocês aprendem, mas o que eu peço para vocês é: coloquem um pouquinho de amor no coração. Se vocês conseguirem viver o dia a dia com esse peito brilhando de amor, de alegria, de carinho, de confiança, já valeu a pena esse curso. O resto é teoria, o resto é estudo, ótimo, ajuda, mas o fundamental é como a gente vive no nosso dia a dia, se é com o coração repleto de luz, de confiança, de amor, ou é sem esse brilho interior. E para isso é você perceber no seu dia a dia o que se passa em você. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Bom, hoje a gente ouviu um pouquinho essa música do Guilherme Arantes, é muito bonita, eu gosto muito dela, essa mensagem de otimismo para a gente começar o ano. E vamos falar um pouquinho sobre a questão. Algumas pessoas me mandaram e-mails, outras me ligaram, um rapaz me ligou essa semana. Algumas pessoas têm dúvida sobre essa questão de sensibilidade espiritual. O que seria uma sensibilidade espiritual? Olha, como eu disse para vocês, o meu trabalho ele não tem vínculo religioso. Eu estudo espiritismo, a umbanda, budismo, estudo um pouquinho de cada coisa, mas eu não sigo, né? Porque tem coisas que eu não concordo. Para mim, todas as doutrinas religiosas são muito bonitas, têm muito a nos acrescentar, mas todas têm certos conceitos que eu não concordo. Porque são conceitos que fazem parte de uma crença de determinado período da evolução da humanidade. Todas. Tá? Então, eu procuro estar mais aberto, eu procuro pautar meu trabalho nas pesquisas. A sensibilidade, veja bem, todos nós temos uma sensibilidade ao mundo espiritual. Independente se você é ateu ou não, na verdade, até hoje eu não conheci uma pessoa séria mesmo que falasse, olha, eu sou ateu, mas que tivesse um aprofundamento. Todas as pessoas que dizem, eu sou ateu, na verdade, eu fui perceber que essas pessoas elas não aceitam o Deus das religiões tradicionais, esse Deus judaico-cristão. Elas não aceitam a ideia de um Deus antropomórfico, um velhinho no céu, um Deus que fica nos governando e manda para o inferno quem faz algo errado, manda para o céu quem é bonzinho. Então o sujeito não acredita nesse Deus e ele diz, não, eu sou ateu. Ora, eu também não acredito nesse Deus. Isso daí é fruto de uma visão mitológica que foi sendo construída ao longo dos milênios.
Para mim, a minha visão de Deus ela é bem diferente. Eu não tenho uma visão tão antropomórfica, tão feito à imagem do homem assim. Para mim é algo muito mais abstrato, porém presente em tudo. É uma realidade que está presente em tudo. Nada existe fora dessa realidade maior. Tá? Então, mesmo que você não acredite no mundo espiritual ou nas religiões, não importa. Todos nós temos uma sensibilidade ao mundo espiritual, uma sensibilidade aos espíritos, tá? Todos nós podemos perceber a influência dos espíritos. Porém, nem todos somos médiuns. Na verdade, médiuns é uma minoria da humanidade. O que acontece é que médium significa intermediário. É aquela pessoa que é intermediária dos espíritos. Ele é veículo de manifestação dos espíritos. Então, se você está psicografando uma carta de forma mecânica, por exemplo, quando o espírito vem, mexe no teu sistema nervoso, controla a tua mão e começa a escrever no papel uma carta, e o conteúdo dessa carta você não sabe nada, as pessoas às quais aquele espírito se refere você não conhece, você não sabe de nenhum detalhe, você é completamente ignorante no conteúdo que está sendo escrito. Isso se chama psicografia mecânica. Isso é muito raro de acontecer. Nós tivemos um dos nossos maiores exemplos, o Chico Xavier. Tá? Isso é muito raro de acontecer, mas acontece. Nesse caso, é uma mediunidade, porque você está sendo veículo de um espírito. A pessoa que está num centro, por exemplo, um centro de Umbanda, e ele está lá incorporado, como popularmente os umbandistas dizem, né? Ele está sendo veículo de um espírito que se apresenta como preto velho, como caboclo, ou sei lá, que linha de trabalho. Ora, essa pessoa ela está sendo médium, ela está sendo intermediária dos espíritos se ela estiver incorporada realmente, tá? Isso é mediunidade e isso é uma minoria das pessoas. Até mesmo muitas pessoas que hoje em dia estão nos centros, muitas eu estou vendo que não são médiums. Elas sentem a presença dos espíritos, captam a ideia deles e transmitem, mas eu já vi gente que não estava incorporada. Então, quem é médium é veículo dos espíritos. Isso não é todo mundo que é, repito. É uma pequena parcela da humanidade, é um fenômeno mais difícil, e aquela mediunidade mais mecânica, quanto mais mecânico, quanto menor a participação do médium no processo, mais raro é o fenômeno, porque é um processo complicado de acontecer. É muito difícil para os espíritos manipularem o sistema nervoso do médium, mexerem com a mente dele, mexerem com o duplo etérico, com o perispírito dele e dominarem ele a tal ponto que ele não tem conhecimento quase nenhum do conteúdo que está sendo transmitido. Isso é um fenômeno que dá muito trabalho ao mundo espiritual, é um fenômeno que serve mais para provar que o mundo espiritual existe, e isso está se tornando cada vez mais raro hoje em dia. Hoje em dia é muito mais comum que o processo mediúnico seja mais sutil. Há o processo mediúnico, porém o médium hoje em dia tem uma participação um pouco maior no processo. O médium ele colabora mais do que antigamente. No processo mecânico, também há a colaboração do médium. Afinal, o médium está ligado ao corpo dele. Não tem como você se separar do corpo. Ainda que seja num desdobramento, você está ligado ao corpo. Então, sempre há a participação do médium. Porém, hoje em dia, nos processos mediúnicos, a participação do médium ela é maior do que nesses processos mais mecânicos. Tá bom? Então é maior, é aquilo que a gente chama de animismo. O animismo ele não é prejudicial nesse ponto. Ao contrário, o animismo ele faz parte do desenvolvimento mediúnico. O animismo é a ânima, a alma do médium. É quando o médium oferece os seus próprios conhecimentos para que os espíritos
utilizem do conhecimento que o médium tem para fazer um atendimento, por exemplo. Portanto, o animismo, até certo ponto, ele é natural e ajuda no processo mediúnico. O problema é quando o animismo ele é maior do que o processo mediúnico. Quando o médium se sobressai, aí o processo mediúnico começa a ficar para trás e é o médium que está se sobressaindo, tá? Mas caso ao contrário, não. Caso ao contrário, o animismo faz parte do processo natural do desenvolvimento. Agora, qual que é a diferença disso para a sensibilidade ao mundo espiritual? A sensibilidade todo mundo tem, em maior ou menor grau. Todo mundo pode perceber a influência energética ou influência mental, vamos dizer assim, dos espíritos. Às vezes, nós estamos captando um pensamento que vem de um espírito desencarnado. E a gente nem percebe que esse pensamento, essa ideia, foi sugerida por um espírito. Seja esse espírito obsessor ou um espírito benfeitor, amigo. Muitas vezes a gente nem percebe. Aí você fala, é mediunidade isso? Kardec chamou de mediunidade. Kardec, o codificador do espiritismo, chamou de mediunidade. Só que Kardec disse que médium mesmo são aqueles que têm uma mediunidade ostensiva, que é aquele caso que eu acabei de dar para vocês, quando claramente a pessoa é veículo dos espíritos. Para evitar confusão, eu não classifico esse tipo de sensibilidade como mediunidade. Eu não classifico. Eu e outros pesquisadores não classificamos, tá? Médium é o sujeito que está sendo intermediário dos espíritos, acabou. Se você está sendo um veículo de manifestação de um espírito, você é médium. Se você está sentindo, percebendo o mundo espiritual, você não está sendo veículo. Você está apenas fazendo uso de uma capacidade paranormal. O que quer dizer para? Algo que está além do normal, paranormal. É isso que quer dizer paranormal. Algo que está além do normal, além do comum. É isso que quer dizer extraordinário. Extraordinário, algo que está além do ordinário, além do comum. É isso que quer dizer milagre. Milagre é algo extraordinário de se ver. Então, olha que interessante. Então, essa sensibilidade ao mundo espiritual, eu chamo de capacidade paranormal ou capacidade parapsíquica. Todo mundo tem, em maior ou menor grau. E isso pode ser desenvolvido. Você pode desenvolver isso. Como? Por exemplo, ver os espíritos. Aquilo que a gente chama de clarividência, essa capacidade de ver os espíritos, você pode desenvolver. Existem exercícios que a gente faz para abrir a clarividência. Por exemplo, sair fora do corpo numa viagem astral. Isso acontece naturalmente com todo mundo. O que acontece é que a grande maioria das pessoas não percebe que estão fora do corpo. Elas confundem com sonho. Quando elas acordam de manhã, acham que tiveram um sonho. Mas todo mundo, em determinado período da noite, sai do corpo. A maioria fica flutuando em cima do corpo, sonhando. Mas fica flutuando em cima do corpo. Outras pessoas saem, ficam perambulando pela casa, o corpo deitado na cama e a pessoa perambulando pela casa. Outras saem do corpo e vão para determinados locais onde elas têm sintonia. Então você precisa ver que tipo de local você tem sintonia. Provavelmente você vai se dirigir àquele local fora do corpo. Outras pessoas podem ser levadas a colônias espirituais no mundo espiritual. Você pode se encontrar com parentes desencarnados. Tudo isso, a viagem astral, é uma capacidade natural, não é mediúnica, é anímica, porque é a tua alma que sai do corpo. É você que sai do corpo. Ainda que tenha a ajuda de um espírito, é você que sai do corpo. Então, isso não é mediunidade, isso é uma capacidade parapsíquica. Olha, eu nem diria capacidade parapsíquica, é uma capacidade normal. Até os animais saem do corpo. Eu digo isso porque eu
faço experiências fora do corpo, já vi vários animais fora do corpo, já fiz experiências com animais fora do corpo, então até os animais saem do corpo. É um processo natural. O que você pode é treinar para desenvolver a capacidade de sair do corpo conscientemente, perceber que você está fora do corpo, caminhar pela tua casa, se encontrar com espíritos, aprender fora do corpo coisas boas, ajudar, fazer trabalho socorrista e tentar, na medida do possível, se lembrar do que você fez fora do corpo. Então, isso requer treino também. Tem pessoas que trazem isso de forma natural, espontânea, ou por uma ajudinha dos espíritos, ou porque elas já trabalharam isso em outras vidas, em outras encarnações. Mas é um processo anímico da tua alma, tá? Então, todos nós temos uma sensibilidade ao mundo espiritual, em maior ou menor grau. Todos nós sentimos a influência dos espíritos, a influência da energia das pessoas, da energia que fica nos ambientes. Cabe a você treinar como se proteger das energias negativas, vamos chamar assim. Tudo isso requer técnica, exercício, aprendizado. Por isso que, agora, em 2013, a partir de fevereiro, voltaremos com palestras gratuitas no nosso espaço, cursos no nosso espaço. O nosso espaço fica na Vila Prudente, uma travessa da Rua do Orfanato. Então, acompanhe nosso programa, porque assim que a gente voltar às atividades, quando tiver a primeira palestra gratuita, eu divulgo aqui na Rádio Mundial para vocês, aqui no nosso programa, para vocês irem. Também vou divulgar os cursos, os workshops. Eu quero ver se eu monto um trabalho de teatro e espiritualidade, ponho um professor de yoga, quero ver se eu convido o pessoal para dar workshop de xamanismo, workshop de biodança. Vamos fazer bastante coisa legal esse ano e vocês estão convidados. Quer aprender mais? Se você é iniciante, quer entender um pouquinho mais disso, olha, eu sugiro para quem quer começar o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, apesar da gente não ter ligação com nenhuma religião, mas o Espiritismo ele é muito bacana. Kardec fez um trabalho muito legal, não que eu concorde com tudo, mas ele fez um trabalho fantástico de esclarecimento inicial. Então eu recomendo sim a obra de Kardec. Agora, se você gosta de romances espíritas, os romances da editora Petit, por exemplo, são muito fáceis para as pessoas que estão começando a estudar o espiritismo agora entender. São romances que contam histórias com alguns trechos verídicos, né? E que é muito fácil da pessoa entender. Principalmente quem não está acostumado a ler, quem não gosta de ler livro muito grosso porque não está acostumado. Os romances da editora Petit são bem curtinhos, tem 100 e poucas páginas. Olha, no nosso site, nós recebemos agora no fim do ano algumas caixas com vários livros da editora Petit. Então eu estou vendendo Violetas na Janela, que é um clássico dos romances espíritas, que é do espírito Patrícia, uma adolescente que morreu. E aí ela mandou uma mensagem psicografada, na verdade ela passou um livro psicografado contando como que foi que ela começou a se adaptar ao mundo espiritual. Então ela conta na colônia onde ela foi morar assim que ela morreu, ela fala das experiências dela, dos parentes que ela encontrou que tinham morrido antes dela, uma adolescente chamada Patrícia. Os jovens adoram esse livro e o público de todas as idades. Ele é bem simples para quem está começando. Tem também o livro Como Vivem os Espíritos, né, O Mundo Espiritual, O Voo da Gaivota. Nós estávamos com uma promoção que era o boxe, que vinha com 4 livros da Patrícia. Mas eu acabei de entrar no meu site agora, no site da Revista Cristã do Espiritismo, e já esgotou. Mas você pode comprar os livros separadamente no nosso site. Eu vou passar o endereço. Pega uma caneta e um papel, que eu vou passar o endereço do nosso site. Por quê? Porque lá no nosso site tem muitos artigos de graça para você ler.
Tem centenas e centenas de artigos para você começar a aprender sobre essa realidade do mundo espiritual. Tem mais de 350 programas, música e mensagem gravados. Tem vídeos, palestras, entrevistas. Tem muita coisa no nosso site. O nosso site é o site da revista que eu edito. Você também pode comprar nossa revista para aprender. É a Revista Cristã de Espiritismo e a revista Caminho Espiritual. A revista Cristã de Espiritismo está nas bancas de todo o Brasil e também no nosso site. O tema desse mês, a matéria de capa desse mês é Umbral, Céu e Inferno. Será que existe? Como que o Espiritismo explica o céu, o inferno, o umbral? Que tipo de espírito é atraído para o umbral? Como é que o umbral é criado? Então vale a pena, procure nas bancas Revista Cristã de Espiritismo, número 112, ou no nosso site, na nossa livraria virtual, e a revista Caminho Espiritual. Desse mês ela não é espírita, tá? A revista Caminho Espiritual, desse mês, o foco é projeção astral, experiências fora do corpo. É uma revista inteirinha sobre esse tema. Vale a pena ler. Está nas bancas de todo o Brasil ou na nossa livraria virtual. Então, anote aí o nosso site. www.rcespiritismo.com.br www.rcespiritismo.com.br. Lá você clica em livraria virtual, tem lá a seção de livros, aí lá dentro tem a seção de romances espíritas, você pode comprar os romances da editora Petit, tem lá Violetas na Janela, O Voo da Gaivota, No Mundo dos Espíritos, tudo para quem quer começar. Na seção de revistas, tem lá a Revista Cristã de Espiritismo, você pode adquirir os seus exemplares, ou a Revista Caminho Espiritual. Na seção de CDs e DVDs tem o meu CD, de prática de bioenergia e exercícios para harmonizar a aura. Você se cadastra no nosso site, escolhe a forma de envio pelo correio, e aí você vai pagar pelo site do PagSeguro. Você pode pagar com boleto, com cartão de crédito, você escolhe. O site do PagSeguro é totalmente, como o próprio nome diz, seguro. Tá? É um site especializado em transações pela internet. Se você não tem acesso à internet e quer comprar algum livro, liga pra gente. O nosso telefone é 2645-4017. 2645-4017. Ah, Vitor, eu quero um livro aí que você... O que você me sugere aí? Um romance para quem nunca estudou, tal. A gente bate um papo, eu vejo aí o que você quer e te dou umas dicas. Liga para mim, tá bom? Quase todos, acho que todos os nossos livros, se não for todos, praticamente 90% dos nossos livros tem desconto, que é para compensar o custo do correio. Então tem livro lá com 40% de desconto, com 20% de desconto, 30%, tudo para compensar o custo do correio. Você vai gastar aí em média R$5 de correio, por aí. Bom, não dá tempo para a gente abrir linha para ouvinte, eu queria até abrir linha para vocês tirarem suas dúvidas, mas já acabou o nosso tempo. Vamos ver se no programa que vem eu abro linha para o ouvinte e vocês aproveitem. Anotem, se vocês ficaram com dúvidas do programa de hoje, anota as dúvidas ou manda um e-mail, entra no nosso site, entra lá em contato, manda um e-mail, Victor, tô com tal dúvida, me esclarece. E aí no próximo programa eu abro linha para o ouvinte e tiro as dúvidas de vocês, leio os e-mails, tá bom? Fiquem na paz, procurem meu nome, Victor Rebelo, lá no Facebook, Victor Rebelo, no Facebook, e solicitem amizade que eu tô adicionando todo mundo como amigo lá para vocês receberem notícias, tá bom? Fiquem na paz e até sábado que vem com mais um programa Música e Mensagem.